Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amados e seletos alunos do ITB. Na nossa aula anterior, nós falamos ali sobre a divisão do Antigo Testamento, né? Sobre o Pentateuco, os livros históricos, poéticos e proféticos. Agora vamos para o Novo Testamento. Assim como o Antigo, o Novo Testamento também, ele possui as suas divisões, né? A começar, por exemplo, pelos Evangelhos, né? A primeira divisão, a primeira parte que compõe ali o Novo Testamento é chamada de Evangelhos, que são os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Os 4 evangelistas. O Evangelho é um só, que é o Evangelho de Jesus Cristo, mas existem 4 autores com suas perspectivas, com suas visões com relação ao Evangelho de Jesus. Então, por isso que são 4 evangelistas, mas o único Evangelho. Depois dos evangelhos, nós vamos ter também, lembra que lá no Antigo Testamento nós temos 12 livros que são chamados de livros históricos. No Novo Testamento, nós também vamos ter mais apenas um único livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é conhecido também como Atos ali do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vai agir de forma sobrenatural ali na origem, na formação da igreja, depois que Jesus subiu aos céus, depois do Pentecostes, né, do derramamento do Espírito Santo sobre os 120 crentes, sobre os apóstolos, em Atos capítulo 2, a partir dali a igreja começa a se desenvolver, e ali vai ser contado, né, pelo médico e doutor Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, a história da igreja. É por isso que é considerado um livro histórico do Novo Testamento. Depois dos livros históricos, nós vamos ter as cartas de Paulo, né? As cartas paulinas, que ao todo foram 13 cartas. Paulo, um grande homem de Deus, usado por Deus no seu tempo e na sua geração, vai escrever ao todo 13 cartas, né, endereçadas às igrejas, tanto igrejas que ele fundou, tanto igrejas que outros apóstolos, outros cristãos fundaram, mas que ele também direcionou as suas cartas. Então, as cartas de Paulo é a terceira seção, a terceira parte que compõe ali o Novo Testamento. E dentro também dessas cartas paulinas, nós vamos ter algumas cartas que foram endereçadas à igreja, como, por exemplo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né, 1 Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses e assim por diante. São cartas de Paulo direcionadas à igreja, de forma coletiva, de forma geral. E dentro dessas cartas, além de ter carta direcionada, né, à igreja, nós temos também carta de Paulo direcionada a pessoas específicas, que são as cartas pastorais de Paulo. Por exemplo, ele escreveu não só para a igreja, mas também escreveu para alguém de forma individual, como, por exemplo, né, a carta de Paulo a Tito, né, a carta de Paulo a Filemon, primeira e segunda Timóteo. Não para uma igreja, mas para alguém de forma especial, né, que nós chamamos de cartas pastorais. Depois disso, nós vamos ter também uma quarta seção, que são as cartas gerais, né, que é de autoria de outros homens, de outros discípulos, apóstolos, como, por exemplo, a primeira carta de Pedro, né, a primeira carta de João, Judas, a carta aos Hebreus, todas elas compõem ali, ao todo são 8 livros, 8 cartas, que compõem essa seção chamada de cartas gerais, que não foram escritas por Paulo, mas por outros autores, ok? E por último, nós vamos ter, né, no Antigo Testamento nós temos 17 livros proféticos. Aqui no Novo, nós vamos ter apenas um livro profético ou de profecia, livro da revelação de Jesus Cristo, que é o livro de Apocalipse, né, o último livro, né, que foi selado, fechado ali, a Bíblia, o Novo Testamento, com o livro de Apocalipse. Né? A palavra Apocalipse significa revelação. Então esse é o último livro que compõe ali a última parte do Novo Testamento. Essas são as divisões, né, as partes que foram colocadas para que a gente pudesse ter um entendimento maior, uma compreensão maior acerca, né, da palavra
de Deus.